Olá, boa noite, graça e paz seja com a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que alegria estarmos novamente reunidos e agora para um culto ao Senhor nosso Deus, as famílias reunidas para adorarmos juntos, uma celebração grandiosa ao Eterno, ao nosso Pai, ao Deus bendito. Meu beijo grande ao coração de cada um de vocês, às famílias, que em nome de Jesus todas vocês, todas as famílias sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Eu oro por cada um de vocês e na oração inicial quero abençoar a sua casa, determinar portais ungidos pelo sangue do Cordeiro, a quem nós celebramos, o Cordeiro que deu a sua vida por nós e que hoje nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Ele morreu, mas pelo poder, pelo amor de Deus, o amor de Deus o ressuscitou dos mortos. Nós entendemos que o amor é maior do que a morte. A Bíblia diz assim, que o amor é maior do que a morte. Sabe o que ressuscitou a Jesus? O amor de Deus por ele. Sabe o que nos ressuscitará um dia? O amor de Jesus por nós. Então que nessa noite o sangue do Cordeiro imaculado que deu a sua vida por nós, que ele esteja nos umbrais das tuas portas, que nenhum mal chegue à tua tenda, que nenhuma maldição chegue aos teus quintais, mas que a bênção de Deus more, viva, que a graça, a bênção do Eterno, o amor do Eterno sejam tanto a cobertura quanto o esteio, as colunas da tua casa. Eu oro por você, oro por a sua família, vocês reunidos em casa, vocês prepararam a mesa da ceia, assim como nós, essa belíssima mesa do Senhor. Vocês prepararam as suas mesas e que agora estão reunidas, famílias reunidas para celebrar, para cear em nome de Jesus Cristo, pela ordem determinante dele que disse: fazei isso em memória de mim, lembrando-se de mim, até que eu venha. E ele disse: eu vou fazer novamente com vocês um dia no reino eterno de meu Pai. Quando se completar os dias, na plenitude dos tempos, quando cearemos com o Senhor e ele conosco, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, essa é a nossa esperança. Olhe comigo, Pai de misericórdia e justiça, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo agora, Senhor, tome as nossas vidas, tome mais uma vez, que a plenitude do teu Espírito Santo, que não nos é dado por medida, Senhor, tua palavra diz que o Senhor não dá o seu Espírito por medida, que nesse momento as famílias, Senhor, sejam inundadas pelo teu amor, as casas sejam inundadas pelo teu amor, sejam inundadas pelo amor do teu Espírito Santo, que as famílias sejam tomadas agora, Senhor, de um amor irresistível, de uma atração irresistível que vem do amor que o Senhor derrama sobre nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada lar, cada casa, que nos momentos que passarmos aqui, Senhor, que possam ser momentos de invisível prazer na tua presença. Já traga sobre nós a tua cura, já traga a sua restauração, sobretudo, Senhor, a esperança, Pai, que a fé que uma vez foi dada aos santos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todas essas pessoas que ouvem e todas aquelas que, ainda que não ouvem, Senhor, esse culto online, essa live, Senhor, mas que estão ligados em outros lugares ou não, que ainda assim sejam abençoadas. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. E você em casa diga amém. Agora nós vamos adorar o Senhor. Nós estamos aqui, Otávio, meu companheiro fiel. Quero agradecer a Deus pela vida do Igor, meu cameraman, está nos ajudando aqui. Que Deus abençoe pela vida, Igor. E daqui uns dias nós estaremos aqui todos, aqui onde nós, olha para cá e aqui, nós estaremos todos aqui, daqui a alguns dias, todos, nosso ministério, todos adorando, ministério de dança, todos nós estamos ansiosos. Enquanto isso não acontece, celebremos ao Senhor com alegria, celebremos ao Senhor com alegria. Há muita alegria em nosso coração, há saudade, não resta dúvida, há um quê de ansiedade em nós, o desejo de voltar ao templo, não resta dúvida, sei que é assim com vocês. Enquanto isso não acontece, nós celebramos, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Que seja um momento de culto. Não esqueça, você está em um culto, é um culto ao Senhor teu Deus. Então toda a reverência que você tem aqui no culto, tenha na sua casa. Agora nós vamos adorar. Você e a sua família adorem como nós fazemos no culto. Apague as luzes, deixe na penumbra, adore.
ofereça a Deus uma adoração pura, sincera. O Senhor espera isso de nós nesses dias. Na verdade, se nós devemos cantar, é agora. Cantemos ao Senhor então com alegria. Em nome de Jesus, façamos isso.
permanecer na tua presença, como disse o salmista. Não nos lance fora da tua presença e nem retire em nós o teu Espírito Santo. Nós te queremos, nós te desejamos. Mais que nunca, doce Espírito, mais que nunca nós te desejamos. Como a corça suspira pelas correntes das águas, doce Espírito Santo, nós precisamos, tu que és o nosso paracleto, o nosso consolador. Mais que nunca, Senhor, nós precisamos do teu consolo. Espírito Santo, Deus meu, nós precisamos do teu consolo, nós precisamos do teu consolo, nós precisamos, como a corça suspira pela corrente das águas, como exilado deseja voltar para casa, assim, Senhor, a nossa alma suspira pela tua presença, e nós não queremos sair da tua presença, não queremos mais sair da tua presença. Conserva-nos, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, sempre amém. O grande erro de Jonas, meus irmãos, não foi o fato simples dele simplesmente por ele ter desobedecido o Senhor. O grande erro do profeta Jonas, a Bíblia deixa claro, nos primeiros versículos, quando ele recebeu uma ordem de Deus. Ele era um profeta de Deus, e por ser um profeta de Deus e viver na presença de Deus, ele recebeu um comando de Deus, propósitos de Deus para a sua vida, e estavam se cumprindo. Era um grande profeta de Deus, o profeta Jonas, não tenha dúvida disso, grande homem de Deus, e Deus deu a ele uma missão, saiu uma ordem, um propósito estabelecido. Deus estava cumprindo o propósito na vida do profeta Jonas, por ele estar na presença de Deus, mas por ser contrário, por se sentir contrariado com a ordem de Deus, ele saiu da presença do Pai. Isso acontece, ele deixa muito claro, ele saiu da presença de Deus, não foi simplesmente ir para Tarsis, não, ele poderia ir para Tarsis sem sair da presença de Deus, mas Jonas, o erro fatal dos Jonas, foi ter saído da presença de Deus, e nós saímos da presença de Deus, normalmente quando a sua vontade nos contraria. E que exemplo nós temos em Jesus, que nunca saiu da presença de Deus, apenas por um momento o Pai o deixou no Calvário, quando os nossos pecados se foram jogados sobre ele, despejados sobre ele. No Getsemane, Jesus orou assim: seja feita a tua vontade, porque ele sabia que não podia sair da presença de Deus. Normalmente saímos da presença do Pai quando contrariados com a sua vontade, pensando que nós podemos viver contra a vontade dele. Que tola pretensão às vezes nós temos de imaginar que podemos viver longe da presença dele. Não podemos, mas nosso erro é sairmos, ainda que por um momento nós saímos da presença do nosso Deus. O que aconteceu com Jonas? Hoje nos reunimos aqui, mas o Senhor tratou de alinhá-lo, trazê-lo novamente à sua presença. Hoje nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor, e é claro, para celebrar a ceia do Senhor, nós celebramos a sua ressurreição, e hoje é a grande Páscoa do nosso Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, o Senhor que nos tem amparado. Nós temos sido guardados pelo seu amor, guardados pelo seu carinho e, sobretudo, guardados pelo seu perdão. A sua morte nos deu vida, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, ele morreu para que vivêssemos, se fez maldição para que fôssemos abençoados, se fez pobre para que nos enriquecêssemos em todos os sentidos e segmentos da nossa vida. Hoje celebramos a Páscoa de Cristo, a libertação do pecado, assim como Israel celebrou a libertação de Faraó do Egito, da escravidão. Nós hoje celebramos, hoje nós cantamos livre estou, por conta da morte do Cordeiro, que se deu uma vez, ele se deu em nosso lugar e nunca mais foi necessário o sacrifício. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor falando sobre isso. Daqui a pouco ministraremos a ceia do Senhor, nós aqui e vocês aí nas suas casas. Sigam aqui como nós sempre fazemos em comunhão, mas ministrar no seu coração
Uma palavra linda da parte do Senhor nosso Deus, nesse culto ao Eterno. O livro do Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, e o versículo, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. As mulheres estavam fazendo isso, e acharam a pedra do sepulcro removida. Que notícia alvissareira, que coisa linda! E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não se adora um corpo. E aconteceu que, estando elas perplexas, com razão, a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, 2 anjos, com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Nós comemoramos isso aqui, o terceiro dia, o dia que ele ressuscitou. Hoje nós celebramos isso aqui. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe do Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram os apóstolos. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Em uma outra das passagens dos evangelhos, você vai encontrar que os lenços estavam dobrados, porque era assim que faziam os seus senhores. Eles dobravam o lenço porque eles iam voltar, e ele voltará. E parece-me que pelos sinais, agora nós podemos começar a pensar realmente num momento lindo do arrebatamento da igreja. Louvo a Deus por isso. A minha fé me leva a me alegrar por isso. Comentamos então, de maneira simples, que você possa entender, de maneira bastante simples, mas bastante profunda, essa passagem bíblica. Primeira delas, e acharam, versículo 2, e acharam a pedra do sepulcro removida. Alguém pode imaginar que os que seguravam Jesus era a pedra? Não era a pedra. Muitas pedras foram removidas. O que alguém pensava que a pedra pode segurar alguém, mas não seguraria a Jesus. Muitas pedras foram retiradas de muitos sepulcros, e as pessoas não ressuscitaram. Foi tirada a pedra do sepulcro de Lázaro, e ainda assim ele saiu meio morto, meio vivo, até que Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir, porque ele ainda estava ligado por ataduras. Uma única coisa que pode impedir a ressurreição hoje, a única coisa que poderia impedir a ressurreição do Cristo seria o pecado. Mas ele não tinha o pecado. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo pelo pecado. Quando entrou o pecado, entrou também a morte. Jesus venceu a morte porque ele não tinha pecado. Nós ressuscitaremos nele. A Bíblia diz que os que morrem com Cristo pelo batismo, também com ele ressuscitam. E diz mais a Bíblia, o apóstolo Paulo diz: já ressuscitastes com Cristo. Vocês já ressuscitaram com Cristo. E por que nós podemos ressuscitar em Cristo, com Cristo? Porque ele se fez maldição e ele levou o nosso pecado. Portanto, aos que creem nele, dá-lhes o poder de ressuscitar e serem feitos filhos de Deus. Então, a pedra removida, na verdade, é o pecado. O que foi removido? O pecado. E onde nós temos a base bíblica para isso? Em João olhou para ele, na primeira vez que o viu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só pôde ressuscitar porque nele não havia pecado. E agora nós ressuscitamos nele porque ele levou o pecado. Ele pagou, Colossenses diz que ele pagou a nossa dívida, pegou aquela dívida que nos era contrária, aquela promissória que nos era contrária,
que foi assinado no Éden pelo nosso pai, no jardim ainda, pelo nosso pai Adão, e que ficou nas mãos do nosso inimigo, uma dívida de sangue, e desde os sacrifícios antigos todos apontavam para o nosso Cristo, para o nosso Messias, para o Mashiach de Israel, para o Messias de Israel. Os sacrifícios antigos que Deus pediu no passado apontavam todos para ele, mas agora ele cumpriu o sacrifício, pagou a nossa dívida. Paulo diz isso escrevendo aos irmãos de Colossos, e ele pagou, expôs os nossos credores, ele expôs publicamente os credores, e nós não ficamos devendo nada ao inimigo das nossas almas. Então, por que nós temos o direito à ressurreição? Porque ele é a primícia entre os mortos, ele é a primícia dos que dormem. Ele se fez a maldição, ele morreu para que nós vivêssemos, primícia dos que dormem. Então você e eu, ele ressuscitou e nós ressuscitaremos também. E aproveitando aqui a palavra de Paulo, se já morrestes com ele, se fossem sepultados com ele no batismo, falando da sua morte para o mundo, também você já ressuscitou com ele e vive nele, por ele e para ele. Você ressuscitou nele, você vive nele, por ele e para ele. É tudo sobre ele. Segundo versículo, segunda passagem que nós podemos comentar. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus, não se adora corpo. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, manifestação dos anjos. Cremos nisso na manifestação dos anjos. Creio que anjos nos assistem aqui, creio que anjos estão nas suas casas. Hoje eu estive em um lugar para orar hoje eu orei em uma casa, e eu ministrava uma palavra, rogando ao Senhor que enviasse àquela casa um exército de anjos, e o Senhor nos atende. A Bíblia diz claramente que os anjos são seres ministradores, criados para nos servir segundo a vontade, segundo o propósito do Pai. Ministramos nesses dias que a providência de Deus, ela é alavancada, ela é motivada pelo seu propósito. Deus, ele sempre entra com providência na nossa vida segundo o seu propósito. Providência e propósito são indissociáveis, não tem como separá-los. Deus nos atende dentro do seu propósito, dentro da sua soberana vontade. Então nesses dias, nesses momentos em que nós clamamos pela providência de Deus, precisamos entender que Ele entrou, Ele entra, Ele vai entrar, Ele é Jeová Jiré, é Deus da providência, Deus da provisão, é o Senhor proverá de Abraão, é o Senhor que provê de Abraão, desde aquele momento da prova de Isaac oferecendo o seu filho. O Senhor, ele entra com providência. Entretanto, a providência de Deus está intimamente ligada, associada ao seu propósito. Não imagine que Deus entrará com providência, a não ser que seja para cumprir o seu propósito. Qual é o nosso papel? Estarmos dentro do propósito do Senhor nosso Deus, que aliás é para isso que você e eu fomos criados, para servir aos propósitos do Eterno. Como eu dizia na sexta-feira, Deus é egoísta? Absolutamente não, ele não é egoísta, ele é soberano, e ele está muito acima da moral humana. Para ele não significa absolutamente nada, ele está acima disso. Então a sua vontade, ela vai se cumprir, queira eu ou não, queira você ou não, a vontade de Deus vai se cumprir. Quanto antes nós entendemos o seu propósito para cada um de nós e para a humanidade. Eu dizia a algumas pessoas, conversava com algumas pessoas, eu dizia: meu Deus, como seria maravilhoso se a humanidade toda entendesse o mover de Deus nesses dias, e como Ele está buscando um alinhamento com a humanidade, e a necessidade da intimidade com Deus, de voltarmos ao secreto de Deus, de voltarmos ao jardim, de voltarmos à intimidade com o Pai. Se todos nós entendêssemos, abreviaríamos o sofrimento. Se todos nós entendêssemos, se houvesse um quebrantamento geral, se na ceia ministrada nesses dias, se nessa Páscoa fosse a Páscoa do grande quebrantamento mundial, não promovemos um jejum mundial, deveríamos promover o quebrantamento mundial, o dia do quebrantamento, o dia que todos, o dia realmente de nos voltarmos para o Senhor nosso Deus, um dia de nos vestirmos de saco, de cinza, de rasgarmos, não as nossas vestes, mas rasgarmos
vestes, um dos profetas ele ensina isso: rasgai não as vossas vestes, porque rasgar a veste é fácil, rasgai os vossos corações. Se nós tivéssemos um dia mundial de quebrantamento, de rasgar o coração diante de Deus, o sofrimento seria abreviado, com certeza, porque Deus, nisso tudo, acredite, Deus tem um propósito. Com certeza nos fortaleceremos, sim, os que creem. Com certeza sobreviveremos, sim, os que creem. Com certeza sairemos avivados, sim, com certeza, aqueles que creem. Seremos avivados, aqueles que creem. Eu tenho visto grandes homens de Deus se levantando nesses dias, e os homens sérios que pregam a palavra com seriedade. Nós ouvíamos na conferência do Jesus Cop no sábado, uma das ministrações que eu vi de um pastor bastante jovem, mas um pastor que tem se sobressaído mesmo na sua mocidade, e ele dizia que não basta o otimismo, tem que ser visionário. Então as promessas que nós temos, assim maravilhoso, não basta o otimismo precisa ser alavancado por uma visão. Então nós líderes, nós não podemos, vocês que estão aí, pais, mães, nós pastores, nós não podemos ter palavras simplesmente otimistas, palavras motivacionais. Não, nossa palavra precisa ser calçada por uma visão. Particularmente eu tenho me apegado muito à história de Israel e o cativeiro. O cativeiro babilônico é um espelho para todos nós, porque é muito semelhante o que aconteceu no cativeiro babilônico com o que acontece agora. Nós estamos enclausurados, nós estamos presos, nós estamos sendo ordenados, saqueados em algumas coisas, proibidos em outras coisas. Muito se assemelha. É uma analogia muito grande entre o cativeiro babilônico e o que nós estamos vivendo. É importante que a gente olhe para essas coisas. Então, quando nós falamos, quando eu falo, quando eu digo, quando eu profetizo, quando eu libero uma palavra, eu estou embasado por uma visão bíblica, e nunca apenas pelo otimismo. Eu sou otimista por natureza, mas eu sou otimista pela esperança que eu tenho em Jesus Cristo. A esperança é que gera otimismo, e não o contrário. Não é o meu otimismo que me dá esperança, não, é a esperança que me dá otimismo. E a esperança é gerada pela fé que é em Jesus Cristo, e a fé ela vem pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então a nossa fé, a nossa esperança, o nosso otimismo com os dias vindouros, eles vêm baseados na palavra de Deus. Há uma visão que a palavra de Deus nos dá. E estando elas memorizadas, o versículo de número 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, voltando um pouquinho, versículo 5. E elas atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Deixa-me falar com você sobre isso aqui. Olha o que está acontecendo conosco. Elas estavam buscando um vivo entre os mortos. Verifica e conclua por você mesmo se não acontece isso conosco. Buscamos o vivo entre os mortos. Buscamos a Jesus Cristo vivo, ressuscitado, em uma adoração, você vai entender, em uma adoração desprovida de vida, em uma adoração desprovida de pureza, em uma adoração desprovida de temor, em uma adoração desprovida de reverência. Então é uma adoração morta. Buscamos o vivo em uma adoração morta. Quando você adorar na sua casa, adore com uma vivacidade, com um entusiasmo, com uma alegria, cheio do Espírito Santo de Deus, porque ninguém adora se não for pelo Espírito ou por revelação. A Bíblia diz que os magos que visitaram Jesus Cristo, eles ofertaram, eles abriram o seu tesouro, abriram o seu coração, e então eles adoraram ao Senhor. Busquemos então a adoração verdadeira, a adoração viva, a adoração pura, a adoração singela, aquela adoração que o Espírito Santo nos leva a oferecer ao Senhor nosso Deus. E na comunhão, vou falar dos 5 propósitos. E na comunhão, buscamos a Jesus Cristo, procuramos ver Jesus Cristo numa aparência de comunhão, mas que muitas vezes é uma comunhão religiosa, uma quase que obrigatória. Tempo da gente mudar esse sistema de comunhão.
Na verdade, nós precisamos de uma comunhão verdadeira, a koinonia, que é a base da igreja de Jesus Cristo, a base do Evangelho, a base da nossa fé. Uma comunhão sincera, onde não há lugar para intrigas, facções, discriminação, acepção de pessoas, como bem espera o Senhor nosso Deus. Falando de um Cristo ressuscitado, nós temos que falar do seu caráter. Falando de um Cristo ressuscitado, temos que falar da sua personalidade, e a personalidade de Jesus, o seu caráter não contempla nenhuma dessas coisas. Então elas buscavam a Jesus, ao Cristo vivo entre os mortos. Buscamos ainda hoje, nós fazemos isso, na adoração, na comunhão, no discipulado descompromissado, nas missões omissas, no trabalho, permita-me, muitas vezes no trabalho relaxado. Buscamos a Jesus e que por fim das contas, buscamos a Jesus em obras mortas. Nas Escrituras de Deus, ele nos manda fugir das obras mortas. Fuja das obras mortas. Fuja das obras mortas. Onde nós estamos buscando a Jesus Cristo? Na religião, nada pode fazer. Nos aparatos de culto, que também não vão nos trazer nada. Nos subsídios que nós colocamos e procuramos adequar ou agregar a palavra, nas doutrinas adocicadas, que nós queremos colocar um mel nas doutrinas de Cristo, que são imutáveis, no Evangelho adulterado para atender as pessoas segundo as suas necessidades pessoais, caído na palavra de Paulo, que diz: nos últimos dias as pessoas sofrerão comissões nos ouvidos e amontoarão pastores segundo as suas concupiscências, segundo as suas vontades, segundo os seus desejos pessoais. Esse não serve, eu quero aquele lá. É isso que é procurar Jesus entre os mortos, entre as obras mortas. Elas procuravam Jesus entre os mortos. Para a felicidade delas, Jesus se apresentou logo a elas, logo a seguir. Para a nossa felicidade, Jesus está entre nós, o seu Espírito Santo habita em nós. Para a minha felicidade, Jesus habita em nós. E eu creio que essa palavra ela pode nos ajudar muito. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja o que Jesus disse, e elas se lembraram da sua palavra. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 apóstolos. As mulheres evangelizaram os apóstolos. Impressionante. Eu louvo a Deus por isso. Quer ver? Olha isso aqui, que lindo. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras pareciam como desvario, e não as creram. Quem não creu? Os apóstolos. Mas as mulheres estavam lá. Você lembra que havia no templo um lugar para as mulheres, que elas não podiam entrar onde estavam os homens? Havia um pacto das mulheres, elas não podiam entrar. Você se lembra que na ceia não tinha nenhuma na última Páscoa, de onde nasceu a ceia do Senhor, onde ele estabeleceu a ceia? Você se lembra que não tinha nenhuma mulher, só os homens? Se lembra que elas foram as últimas do sepulcro? Coisas para nós lembrarmos, e alinharmos, já que é tempo de alinhamento. Se lembra que elas foram as últimas nos pés do sepulcro, mas foram as primeiras a ver Jesus Cristo? E essas mulheres agora, elas evangelizaram os apóstolos. Pedro, sempre impetuoso como sempre, ele correu, foi lá ver e saiu admirado com aquele caso, mas o Senhor não apareceu a ele. Alguns dias depois o Senhor apareceria, mas ele apareceu às mulheres. A ressurreição, ela alinha, ela coloca todos, a ressurreição de Jesus Cristo, ela colocou todos em pé de igualdade. Nós somos rigorosamente iguais. Não podemos aqui nos estender, nós vamos celebrar a ceia, mas medite nisso, pense nisso. Pensa como é a sua adoração, pense como é a sua comunhão. Onde você buscou Jesus nesses dias? Duas perguntas antes que a gente celebre a ceia. Você buscou Jesus nesses dias? Você buscou a comunhão com o Pai? Você buscou o lugar secreto? Você buscou a intimidade? Você não se lembrou dele nesses dias? Aproveitou para fazer um monte de coisa, mas não buscou a Deus. E se você buscou a Ele, você buscou no lugar certo? Buscou no lugar correto? Buscou Ele entre os vivos ou entre os mortos? Jesus vive. Procure Ele em lugares de vivos. Ele vive. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus vivo, santo, grandioso, que está à destra de Deus e intercede por nós. Em nome de Jesus Cristo, creia nisso, que será uma bênção para a sua vida. Será uma bênção para a sua vida se você crer nessas palavras.
Vou pedir a você que apanhe a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Vou ler com você a leitura da palavra de Deus. Depois nós vamos orar pelos elementos. Eu vou abençoar os elementos que estão aqui, segundo as Escrituras, segundo a fé que uma vez foi dada aos santos e a prática que nos foi ensinada pelos nossos pais na fé, os mais antigos pais na fé, desde a primitiva igreja de Jesus Cristo, e que nós seguimos até hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 11, passagem muitíssimo conhecida, assim como é conhecida essa frase que eu vou dizer agora: a palavra de Deus se renova a cada manhã, porque ela é viva, santa, orgânica, eficaz, regeneradora. 1 Coríntios, carta de Paulo à grande igreja de Corinto, o versículo de número 23. É importante que você leia toda essa passagem, porque você vai ver que Paulo está censurando os coríntios. No versículo número 22 ele diz: olha, eu não vos louvo nisso aí que vocês estão fazendo, mas agora ele vai ensinar-vos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, disse Paulo aos irmãos de Corinto, já falando também da coinonia, que comemos juntos. Nós temos aqui no nosso ministério esse hábito. Nós pegamos o cálice, nós pegamos o pão, símbolo do corpo de Jesus Cristo. Nós pegamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus Cristo derramado por nós. E nós juntos, em coinonia, em comunhão, segundo o que a Bíblia nos orienta, nós fazemos isso. Instruções básicas sobre a ceia do Senhor, bastante conhecida a vocês que já são discipulados, doutrinados na palavra e que têm a mente apta ao discernimento da palavra. Comem da mesa do Senhor aqueles que têm o coração preparado e que têm o discernimento. Participam da mesa do Senhor aqueles que têm o discernimento. Paulo nos orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu não tenho não há competência em um pastor para julgar se você pode ou não. Não há. Você deve se examinar à luz das Escrituras Sagradas. Examine-se a você. Você tem condição? Examine-se. O apóstolo Paulo vai dizer a seguir que nós não podemos participar da mesa do Senhor, do cálice do Senhor, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não, nós não podemos fazer isso. Absolutamente não. Isso é uma prostituição espiritual. Então, examine-se. E nessa noite eu quero com uma alegria, em nome de Jesus Cristo, com uma alegria em meu coração, eu quero orar e abençoar os elementos em nome de Jesus Cristo. Bem, eles estão aqui na mesa, nós temos os pães, esses já estão devidamente preparados. Abençoaremos a mesa do Senhor. Onde você está, faça isso comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Pai de misericórdia e justiça, que o sacerdócio universal dos crentes, tão sonhado pelos grandes líderes da reforma, que ele seja uma realidade, Senhor. Que aquele ministério dos crentes da igreja primitiva do primeiro século seja uma realidade agora. Que aquela singeleza com que eles participavam da ceia do Senhor nas suas casas, com singeleza do coração, como diz a tua palavra, que aquela singeleza possa estar em nós agora, em que o sacerdócio, somos todos sacerdotes, que os pais agora, Senhor, que mães, que líderes nas suas casas, exerçam agora o seu sacerdócio, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui, junto a eles, nas suas casas, abençoar os elementos, abençoar o pão, Senhor. Dar graças a Ti pelo trigo, como é a grande oração que a Bíblia nos ensina. Como os judeus fazem até hoje, Senhor, e abençoam o trigo, e abençoam a terra. Seja abençoada a terra, seja abençoada as mãos, seja abençoado o pão que está aqui, símbolo do meu corpo, e que nos dá essa liberdade, Senhor, de participarmos da ceia do Senhor, comendo do pão, símbolo da carne rasgada por nós. Eu abençoo o Senhor, o fruto da vida, Senhor, eu abençoo. Consagra a Ti esses elementos, Senhor, que simbolicamente, Pai, são teu corpo e o Teu sangue. Pai, em nome de Jesus Cristo, que renovemos sempre a aliança, que não seja uma rotina, que não haja religião, que nunca, jamais seja uma religião, e nem nunca uma rotina, que ao comermos do pão, que ao tomarmos do cálice, que nós possamos ser curados no corpo, na alma, que sejamos curados, que a ingestão do Teu corpo e do Teu sangue, a cada instante, Senhor, ela nos cure completamente de todos os males, de todas as enfermidades, e que ela também, Senhor, uma vez que ela nos dá acesso ao Santo dos Santos, o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, uma vez que Ele nos dá acesso ao Santo dos Santos, então que nessa noite Ele traga libertação para as nossas casas, que Ele traga libertação, Senhor, para o nosso país, para o universo. Que o sangue nessa noite, Senhor, que a Páscoa nessa noite, como foi, Senhor, como os deuses do Egito, Senhor, Tua palavra diz que na Páscoa o Senhor fez juízo, o Senhor fazia juízo aos deuses do Egito. O Senhor mostrou a Tua glória, mostra a Tua glória, Senhor, nessa noite, Senhor, no celebrar da ceia, que o Senhor possa, através de nós, fazer juízo aos deuses do Egito, que assolam, Senhor, a humanidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba, Senhor, esse nosso ato de adoração, de obediência à Tua ordenança, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou servir aqui ao Otávio, que está comigo. O Igor vai participar daqui um pouquinho, nós vamos servir ele, o Otávio e eu, e você vai fazer isso na sua casa. Simbolicamente, eu vou partir o pão. Se você não partiu, faça isso também, que ali eu vou partir o pão simbolicamente. O nosso já está preparado. A Bíblia diz que depois de orar, Ele partiu o pão e deu a eles de comer. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Eu faço isso há 40 anos, mais de 40 anos, há 4 décadas. E não há uma única vez em toda a minha vida em que eu participei da ceia do Senhor, e que o meu coração não se constrange, e que meus olhos não se enchem de lágrimas de alegria pela morte, pela ressurreição, pelo sacrifício do meu Deus, do meu Cristo, que se deu por mim. Então nessa noite você faça isso na sua casa. Vocês que nunca ministraram uma ceia aqui na igreja, agora você vai ministrar na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus Cristo. Tomai e bebei, esse é o meu corpo que é partido por vocês, diz o Senhor Jesus Cristo. Tomai e bebei, esse é o meu sangue que é derramado por vocês, diz o Senhor Jesus. Todos prontos? Pai, mais uma vez nós fazemos isso, Senhor. Quanto tempo das nossas vidas? Quanto tempo? Receba isso. Receba, Senhor, esse nosso ato, Senhor. Com singeleza do coração nós fazemos. A Ti, Senhor. Eu creio que simbolicamente essa é a Tua carne rasgada por nós. Meu coração se alegra, a minha alma se tranquiliza, sabendo que o Senhor se deu por nós, e Deus mostrou o seu grande amor por nós, a maior providência de Deus, Te enviando para ser a nossa redenção, o propósito de Deus, a nossa redenção, a redenção da humanidade. Senhor, a minha alma está redimida,
por essa carne rasgada, pelo teu sacrifício, mas sobretudo pelo teu amor. Naquela noite, depois de partir o pão, depois de orar, Jesus partiu o pão e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Faça isso agora, em nome de Jesus Cristo. Aliança do meu sangue. O escritor aos Hebreus diria aqui, com ousadia, pelo sangue, o véu já foi rasgado. Agora nós temos que ter ousadia nesses dias, ousadia, por esse sangue. Adentremos no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos não vai querer outro lugar. Que nós possamos esses dias, em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue, ter a ousadia para entrar no Santo dos Santos. Tomai e bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós, diz o Senhor Jesus Cristo. Entenda, eu estou dizendo no passado. Ele disse, ele não disse, ele disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Em nome de Jesus Cristo, faça isso. Que a adoração seja sincera, reverente, que a comunhão
Cristo com amor ágape, que o discipulado seja genuíno, que o fazer missões seja uma realidade. Senhor, que nós possamos evangelizar, fazer missões, levar as boas novas do Evangelho, dizer a eles que os sinais estão se cumprindo e que Jesus está voltando e que o Senhor está voltando, o nosso Senhor está voltando. Que nós possamos ter uma vida de servos, uma vida de serviço, que os teus propósitos para todos nós se cumpram nessa casa, Senhor, nessa casa e em todas as casas onde o Evangelho chegar. Aí eu sei que todas as casas nos receberão. Que nós possamos colocar os nossos pés nas ruas e ganhar vidas para o teu reino. Seja abençoada a tua casa, seja abençoada a tua família, seja abençoado o teu coração, seja abençoado os teus dias, seja abençoada a tua noite, essa noite de domingo, essa noite de Páscoa. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, ter uma noite de paz, uma semana extraordinária, e que a esperança more na tua casa, que você possa dizer todos os dias: a esperança mora aqui. Bendito seja Deus, que Jesus te abençoe, que bom estarmos aqui. Que a palavra de Deus reine soberana nas nossas vidas. Até a próxima oportunidade. Beijo grande no teu coração.